e vamos louvar o nosso Deus. Aleluia. Boa tarde, igreja. Que você possa, nessa tarde, expressar o seu melhor louvor ao Senhor, amém? Abra o teu coração nessa tarde e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Deixa o Espírito Santo fazer morada no seu coração. Queira isso, anseie por isso, porque com toda certeza Jesus ansiou por esse momento de ter um encontro com você aqui. Então que você possa abrir o seu coração e que você possa realmente expressar toda a sua gratidão, toda a sua honra a quem merece toda a glória, que é o nosso Senhor Jesus, amém? Passa de todo o teu coração a Ele, aleluia. Nós te bendizemos, ó Pai, nós reconhecemos quem somos, ó Deus, mas o Senhor conhece cada um de nós, conhece o nosso coração e sabe o quanto nós te amamos. Obrigado pela tua misericórdia e pela tua compaixão, ó Deus, aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Diga ao Pai: meu Salvador, na cruz mostrou o teu amor, Pai, o amor do Pai. Sim, Deus, o justo Deus, foi por você, meu irmão. Sim, Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo e quebrantado por teu amor. Fomos quebrantados, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu amor. Sim, Senhor. Glorifique o nome dele. Merecida vida, de graça recebi, por tua cruz, sim, Pai, da morte me livrou, e Ele trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui, você sempre foi, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo e quebrantado o seu amor pela cruz. Diga ao Pai, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo e quebrantado o seu amor. Vamos quebrantados, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos, ó Pai, e dizemos a ti que fomos e quebrantado teu amor. Aleluia. Ele é merecedor de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Nós te agradecemos, ó Pai. O Senhor é a melhor parte do nosso dia, Deus. Aleluia, aleluia. Declara Ele. Meu coração queima por ti e a minha alma te procura. Em teu amor encontrei paz. Tua palavra em mim é cura. Em todo lado, Pai, em todo lado eu procurei, só descansei ao te encontrar. E o lugar que hoje é teu, ninguém nunca vai tomar. Diga ao Pai, que eu te quero todo dia. Tu és minha alegria, a melhor parte do meu dia se chama Jesus. Ele te salvou e salvou a minha vida e curou minhas feridas. Deu sua vida pela minha, pregado na cruz. Meu coração queima por ti e a minha alma te procura. Em teu amor encontrei paz. Tua palavra, Deus, tua palavra em mim é cura. Em todo lado eu procurei, só descansei ao te encontrar. E o lugar que hoje é teu, ninguém, Pai, ninguém nunca vai tomar. Declare ao Senhor e bendiga Ele. E eu te quero todo dia. Tu
chama Jesus. Ele nos salvou e salvou a minha vida e curou minhas feridas. Deu sua vida pela minha, pregado na cruz. Diga a Ele: amado da minha alma, amado da minha alma, oh, amado meu, amado da minha alma, eu só quero a Ti. Diga a Ele, declare que Ele é o amado. Amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma, eu só quero a Ti. Diz a igreja ao Senhor: eu Te quero todo dia, Tu és minha alegria, a melhor parte do meu dia se chama Jesus. E salvou a minha vida e curou minhas feridas. Deu sua vida pela minha, pregado na cruz. Nós Te amamos, ó Pai, e bendizemos o Teu nome de todo o nosso coração. Aleluia, aleluia. Nós preparamos a mesa, Senhor. Aleluia. Sim, Deus, queremos mais de Ti, Pai. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade, tenha liberdade. Nos preparamos, Senhor, nos preparamos a mesa. Abra o teu coração e deixa Ele entrar e ceiar com você. Abra o teu coração ao Senhor. Quem é esse que vem nos abraçar? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra, tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Tome, Senhor, tome um lugar de honra, tome um lugar de honra. Sim, Deus, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra, tome um lugar de honra, tome um lugar de honra. Aleluia. Aleluia, Senhor. Seja louvado. Podemos assentar, queridos. Quem é você? Sabe que nós somos vários dentro de uma só pessoa.
Tudo depende das circunstâncias que nos rodeiam. Dependendo das mesmas, será o nosso comportamento. Depende muito do lugar e diante de quem estamos, para que possamos agir e reagir. Em casa somos uma pessoa. Junto dos nossos, daqueles que podemos ficar próximos, somos uma pessoa. Junto a conhecidos, colegas de trabalho, de escola, somos uma pessoa. Diante de estranhos, então, o nosso comportamento é bem diferente, somos outra pessoa. Se estamos diante de pessoas simples como nós, se estamos diante de pessoas comuns, agimos de determinada forma. Mas se estamos diante de autoridades, de pessoas com a posição acima da nossa, nos comportamos diferente, falamos diferente. Nos preocupamos com o nosso português, com o uso das palavras. Pensamos bem sobre o que vamos falar e como vamos falar, normal, diante daquela pessoa ou daquela situação. Já foi dito que para se conhecer uma pessoa é necessário comer 1 quilo de sal com ela, que traduzindo quer dizer conviver muito tempo. Alguns de vocês me conhecem bem, porque caminham comigo já há uma longa data, já estiveram comigo em muitas circunstâncias, não apenas aqui, nesta posição onde estou, nessa plataforma, engravatado, não ando assim durante a semana. Outros não, outros me conhecem muito pouco, veem a pessoa que eu revelo aqui, desse lugar, principalmente depois desse equipamento a me filmar, mas ainda que eu comecei a me comportar melhor, para sair bem na fita. Minha época, a época do amendoim, é a época da fita. Então a verdade é, nós somos aquilo que as circunstâncias determinam, ou pelo menos nos levam a agir, reagir. Medimos as palavras dependendo de quem está conosco. É diferente a maneira como você fala com o cônjuge, do que com os filhos, do que com os pais, do que com conhecidos, e muito diferente como você fala com estranhos. Mas a melhor situação para denunciar e para mostrar quem realmente você é, do que as adversidades, do que as lutas e dificuldades. Não há maior momento, não há maior circunstância, ou melhor circunstância, que mostra quem manda aqui dentro e como você age e reage, do que as situações onde a sua fé é colocada em xeque, onde o seu vínculo com Deus é testado. E baseado nessa introdução, eu quero falar de um profeta, sobre quem é muito pouco falado na Bíblia. A Bíblia tem alguns personagens que parece que povoam a mesma de capa a capa. Jesus é um deles. Jesus é o tema central da Bíblia. Está lá no princípio o verbo criador, e está lá no final como Senhor, Rei dos Reis. Mas outros personagens são muito citados: Moisés, Abraão, os apóstolos. Quem é você? Esse personagem sobre quem eu quero falar nesta tarde, existem apenas 2 textos que citam o nome dele e falam um pouco dele numa circunstância específica, mas o texto denuncia como ele era normalmente. O nome desse profeta é Micaías. E Micaías, ele significa quem é como o Senhor. E ele é citado em 2 passagens bíblicas que se referem ao mesmo acontecimento. No livro de 1 Reis, capítulo 22, o último capítulo, fala de Micaías e como era o comportamento dele como profeta do Senhor numa circunstância de guerra, de luta, de adversidade. E também no livro de 2 Crônicas, capítulo 18. Tanto 1 Reis 22 quanto 2 Crônicas 18 tratam sobre este profeta.
Micaías, quem é como o Senhor? Como era o seu comportamento? Como tanto 1 Reis 22 quanto 2 Crônicas 18 são textos longos, eu quero ler apenas um versículo de 2 Crônicas 18, o último após a palavra profética de Micaías para 2 reis da época, Acabe e Josafá. Eu quero ler com vocês o versículo 27 do capítulo 18 de 2 Crônicas, onde ele conclui e fecha a palavra que ele trouxe para aqueles reis e para aquele povo que lá estava, naquela circunstância adversa. Como disse na introdução, é nesses momentos de luta que nós mostramos quem realmente nós somos. É na decepção, é na tribulação, é na aflição, é no abandono, é na traição, é na solidão, e outros adjetivos que eu possa usar de forma negativa, nós mostramos quem somos. O texto diz assim: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. Essa declaração de Micaías foi feita a Acabe quando este questiona a palavra profética que Micaías entrega a ele, que eu vou explicar logo mais para vocês. E o texto finaliza assim: e acrescentou, ouçam o que eu estou dizendo, todos vocês. Então a palavra profética de Micaías, ainda que tivesse um endereço específico Acabe, ela foi dada para todos. E a palavra de hoje, ela com certeza vai ir direto para você como indivíduo, mas ela é para todos. Então digo para você no início desta palavra, ouçam o que estou dizendo, todos vocês. O contexto dessa declaração de Micaías era um contexto de uma paz momentânea, após tempos de guerra entre o reino de Israel, conhecido na época como o Reino do Norte, e a Síria, os sírios, que no passado se levantaram, que no passado impuseram derrotas contra Israel, mas Deus deu o livramento e finalmente eles estavam bem. Mas Acabe, o rei do Reino do Norte da época, não se contentou com aquele tempo de paz e de sossego, e desejou tomar de volta uma cidade que outrora era de Israel, chamada Ramote-Gileade. E então ele planejou uma estratégia e chamou Josafá, que era o rei do Reino do Sul. Essa era a época onde a nação de Israel tinha se dividido em 2 reinos. O Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e o Reino do Sul, chamado Judá. O do Norte era Israel, o Sul era Judá, cuja capital era Jerusalém. Havia um vínculo entre Josafá e Acabe. Havia um grau de parentesco por causa de casamento. E então Acabe chamou Josafá e deu a ele um alto banquete. Um banquete suntuoso e maravilhoso, e aproveitou aquele momento para fazer um convite a Josafá. Ramote-Gileade era nossa, foi tomada pelos sírios e eu desejo tomá-la de volta, portanto vou lutar contra os sírios e tomar de volta esta cidade. Você vai comigo? Você está disposto a lutar comigo? Josafá nem pensou 2 vezes e disse, ok, os meus soldados são seus soldados, os meus cavalos são seus cavalos, o meu exército é seu exército, ok, vamos, eu vou lutar contra você. Só que havia uma diferença entre esses 2 reis e esses 2 reinos. Acabe, por conta da influência negativa da sua esposa Jezabel, que você também conhece muito bem, é um personagem citado em vários livros da palavra de Deus, inclusive no último Apocalipse. Uma mulher extremamente ímpia, maldosa, adoradora de Baal, um demônio disfarçado de Deus, que trouxe grandes maldades. Dentre elas, mandou matar a maioria dos profetas do Senhor, na época do profeta Elias, que só não foi morto porque fugiu.
uma mulher que tinha um poder de influência muito grande, a ponto desse comportamento dela ser chamado espírito de Jezabel, que influenciou as igrejas do Apocalipse, cujas pessoas lá tinham o mesmo comportamento dela, de tanto que ela era poderosa na sua influência. Portanto, a nação do norte, o reino do norte, estava longe de Deus, na prática de coisas erradas. Acabe, se você ler a história dele, aqui nós temos o último capítulo. Aqui Acabe, a história dele termina. Mas se lermos os capítulos anteriores, tanto de Crônicas quanto de Reis, nós vamos ver o quanto ele se afastou de Deus pela influência daquela mulher. O reino do sul, no entanto, permaneceu mais um tempo fiel a Deus com reis piedosos. Josafá era um rei piedoso, seguia os caminhos do seu pai, era um rei temente a Deus. Após o convite feito, Josafá perguntou para Acabe: por acaso há profetas do Senhor para declararem da parte de Deus se vamos vencer esta luta, se vamos conquistar Ramote e Gileade? Imediatamente 400 profetas surgiram ali no palácio e começaram a declarar em uníssono que eles iam sim vencer aquela batalha, iriam reconquistar Ramote e Gileade, tudo ia dar certo. Tinha até um dos profetas chamado Zedequias, que fez 2 chifres de ferro e através de um ato profético, soprando aqueles chifres, e imagino que ele colocava os chifres, os cornos na sua cabeça, mostrando a fúria de um touro, e ele falava: com esses chifres você vai vencer os sírios, com esses chifres você vai derrotar e vai reconquistar Ramote e Gileade. E de uma maneira artística, numa encenação, acompanhado dos 400 profetas, eles todos declararam: vai que é sua, Tafarel, vai que você vai ganhar, vai que você vai conquistar a cidade, com certeza. Mas Josafá sentiu que não estava muito certo aquela conversa, está muito igualzinho, tudo falando a mesma coisa. Aquela unanimidade para ele pareceu um pouco burra, um pouco uma encenação. E ele perguntou para Acabe: por acaso não há mais nenhum profeta do Senhor para consultarmos? Aí que entra o nosso amigo, quem é como o Senhor, quem é como Iavé, Micaías. Acabe disse: tem um outro profeta do Senhor, mas eu não gosto dele, na verdade eu odeio ele. Porque ele nunca fala ao meu favor, ele sempre tem palavras negativas a meu respeito, sempre ele vai contra a minha pessoa e o meu modo de agir. Sempre traz uma palavra de juízo, Acabe quis dizer, sempre traz uma palavra que me contraria. Josafá disse: não fala assim do profeta, chama ele. Aí foi enviado um emissário chamar Micaías na sua casa. E enquanto mesmo estava chegando a caminho, esse emissário disse para Micaías: olha, você vai ser levado diante de 2 reis, os manda-chuva dessa terra, e que você possa falar de maneira favorável, à semelhança dos profetas que já estão declarando que eles vão ganhar a batalha contra os sírios. Não fale contra, senão você vai se dar mal, você vai ver o que vai acontecer. E Micaías mostrou quem ele era. Quando ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, eu direi aquilo que Deus mandar. Era 1 contra 400, 401 se colocar o rei Acabe, talvez 402, porque Josafá, mesmo sendo temente ao Senhor, estava ali aliançado com Acabe, e talvez um pouco mais, porque tinha o exército inimigo, o exército de Acabe também ali, que não seria favorável se a palavra de Micaías fosse contrária.
E Micaías pensou, eu fico imaginando a cabecinha dele, o que ele estava ideando, como diz o matuto, até chegar no palácio. Chegou lá, numa situação, numa ocasião, num momento, num lugar cheio de pompa. Lembra que eu falei na introdução que diante de pessoas de um nível superior, diante de autoridades, o nosso comportamento é diferente? Pois bem, ele chegou no palácio ali em Samaria. Na verdade, à frente da cidade de Samaria foram colocados 2 tronos, e ali estavam os reis, com certeza ladeados dos seus ministros e conselheiros, os 400 profetas. Você imagina a multidão e mais os soldados. No entanto, Micaías foi de boa e disse, ao ser perguntado o que Deus tinha para a empreitada que eles estavam planejando: ok, vai, você vai vencer, vai que você vai derrotar os sírios, com certeza. E penso que ele disse bem assim, com carinha de sarcasmo. Penso que o tom da declaração de Micaías foi de ironia, tanto que Acabe ficou bravo, e virou para Josafá e disse: está vendo só? Ele nunca fala aquilo que me agrada, e ele estava falando aquilo que os 400 profetas disseram. Mas Acabe sabia que ele não estava falando a verdade, que ele estava sendo irônico. É interessante, Acabe lá no fundo sabia que Deus não estava naquele negócio. Acabe sabia que aqueles 400 bajuladores, falsos profetas, uma coisa interessante sobre aqueles 400, eles não eram profetas de Baal, porque tinham sido mortos tempos atrás pelo profeta Elias, pelo povo, por ocasião do fogo que caiu do céu. Não eram profetas do Senhor, fiéis ao Senhor, que na sua maioria haviam sido mortos por Jezabel. Quem eram aqueles profetas? No meu esboço eu coloquei aqui, eles eram meio profetas, se a expressão está correta. Não eram profetas do Senhor por inteiro, eram vendidos, eram bajuladores, eram pessoas que traziam palavras agradáveis aos ouvidos dos ouvintes, no caso de Acabe. E não havia sinceridade, na verdade, com a vontade permissiva de Deus. Se você ler o texto, um espírito mentiroso estava usando aqueles 400 para enganarem Acabe. Não de maneira injusta, é porque Acabe já se auto-enganava há muito tempo. Aqueles profetas não eram de Deus, eles tinham aparência. Lembre do que eu disse na introdução, pessoas que são isso aqui e aquilo ali. A aparência, o comportamento é engravatado, ou bermuda e camiseta, depende da situação. A linguagem, o comportamento, até mesmo a ação. A reação, o jeito de ser muda. Aqueles 400 ali não eram profetas do Senhor verdadeiramente. Eram metade, e metade é igual a nada, a nada. E aí, após essa reação nervosa de Acabe, dizendo: está vendo só? Aí Micaías: é, tá bom, então eu vou falar o que Deus mandou. E Deus disse que o nosso exército será derrotado. E Deus disse que você será morto e cachorros vão lamber o seu sangue. E Deus disse que você vai ser punido e castigado por Deus. Ele não está nesse negócio, não haverá vitória. E ele falou com tanta firmeza e ousadia, que levou um tapa na cara daquele profeta que estava com chifres de ferro, fazendo aquela encenação teatral, bajulando o rei. Pá! O que você está falando aí? Por acaso Deus não está em mim? Porque, claro, a postura e o jeitão daqueles 400 e do profeta Zedequias era todo cheio de encenação. Sabe aquelas palavras que mudam o tom de voz,
que têm uma postura, porque assim diz o Senhor, e eles são transformados de um jeito e falam de um jeito diferente. Sabe aqueles pregadores que assumem um personagem que não são na plataforma, no altar, o que eles são embaixo? Sabe aquelas pessoas que se disfarçam de homens de Deus quando não são, porque você quer conhecer uma pessoa de Deus? Veja como ela age em meio às lutas, em meio às aflições, como é o comportamento dela quando tudo diz que não, quando ela é oprimida, quando ela é perseguida, quando ela é minoria. Micaías era minoria, 1 contra 400, como disse aqui, ou mais. E aí Micaías deu aquela palavra de juízo para os 2 reis. Para o ímpio, Acabe, e para o temente a Deus, que era um banana e estava sendo enganado pelo parente. No entanto, a palavra de Micaías naquele momento não deu resultado. Foram mesmo assim para a luta, e se continuássemos lendo o texto, veríamos que Acabe seria morto, Josafá quase, Deus teve misericórdia dele, voltou correndo para ajudar com o rabinho entre as pernas, e ao longo da sua vida não se meteu mais em enrascadas. Mas Acabe morreu, o sangue dele foi lambido pelos cachorros, exatamente como Micaías tinha profetizado. O que eu quero com toda essa história? O que eu quero com todo acontecimento falar para vocês? Quero pensar aqui 3 comportamentos de Micaías que devem ser imitados por nós nos dias atuais. Lembrem-se que o contexto de Micaías era um contexto de guerra, não uma guerra humana, não uma guerra entre nações. Estava em paz há 2 anos, tranquilo. Foi Acabe que pensou em arrumar uma briguinha e se deu mal. Quem mandou mexer com os sírios? A guerra que estava ocorrendo ali era entre a luz e as trevas. A guerra que estava acontecendo ali era entre o servo de Deus e o servo do diabo. A guerra que estava ocorrendo ali era entre os espíritos da luz, os espíritos das trevas. Era uma batalha espiritual. Então eu posso falar que nós, nesse contexto, nesse mundo que se chama hoje, estamos vivendo numa mesma guerra, uma mesma batalha, uma mesma situação de lutas espirituais. O primeiro ponto que eu quero enfatizar para vocês é como nós cristãos devemos agir em tempos de guerra espiritual. Qual foi a primeira atitude de Micaías ao ser advertido pelo emissário para falar a mesma coisa que a maioria? Ele disse: não, eu vou falar o que Deus está dizendo. Daí nós tiramos o primeiro comportamento que devemos ter. Não devemos seguir a maioria. Devemos sim seguir a verdade. Não importa se somos minoria. Micaías era minoria. Ainda assim ele não teve medo de firmar a sua posição como profeta do Senhor, naquele contexto único, ali naquela situação, naquela cidade. Com certeza havia outros, Elias estava por lá ainda, mas naquele momento Deus estava usando aquele homem de fé, aquele homem de coragem, que não seguiu a maioria. Amados, não se sinta mal se você é minoria no trabalho, na escola, na família, na vizinhança, nas suas amizades. Não fique para baixo se você é o único cristão, ou pelo menos é o único que tem uma posição de fé e não vai na onda. Pelo contrário, tem uma frase que eu cunhei ao longo da história, para consolo daqueles que são os únicos convertidos em casa. Foi assim comigo no início da minha jornada, onde, lembro bem, eu pensava: por que eu sou o único crente aqui na minha casa? Não é fácil
suportar esse meu irmão Cícero endiabrado, agora um homem de Deus, mas na época não era. Essa minha mãe adoradora de ídolos que fica me confrontando. E eu reclamava e murmurava. Aí eu aprendi que não era problema, era privilégio. Não era castigo, era honra. Sendo o primeiro cristão da minha família, Deus deu para mim a oportunidade de ser o instrumento dele para a transformação do meu lar. Então não era minoria, eu era a maioria. Os que estão conosco estão em maior número do que os que estão com eles, disse um profeta, Eliseu, para Geazi seu servo, quando numa escaramuça com os próprios sírios, se eu não me engano, o exército inimigo era muito grande, o servo ficou com medo, e aí o profeta disse, abra os olhos dele para que ele veja que os que estão conosco são em maior número. Então, após tudo isso, eu disse e digo para aqueles que chegam para mim dizendo, não está fácil ser o único cristão, eu, pelo contrário, é um privilégio, implica em lutas, mas é uma honra você ser o primeiro instrumento de Deus para abençoar a sua casa. Fique em paz, Deus vai capacitar você. Então não fique para baixo se você é minoria, Deus está com você. Não tenha medo, confie, Deus está com você. Esse é o primeiro ponto. O cristão em tempo de guerra tem que tomar cuidado para não seguir a maioria e não se sentir mal por ser minoria. Não abra mão da sua posição de fé. Não abra mão daquilo que Deus está dizendo para você ou está te mandando falar para as pessoas. Diga a verdade, mesmo que não seja agradável aos ouvidos. Por favor, não seja meio profeta. Seja um servo ou uma serva de Deus por inteiro. E a segunda posição, ou o segundo comportamento que podemos tirar do texto lido e citado aqui de Micaías, é que o cristão em tempos de guerra precisa conhecer e proclamar a palavra de Deus. Certamente eu vou falar tudo aquilo que o Senhor mandar. Com isso, Micaías estava mostrando que havia clareza no entendimento da voz de Deus, da mensagem da palavra de Deus. Queridos, não há maior fonte de profecia do que a palavra. Quando lemos a Bíblia, estamos profetizando. Daí a importância em tempos de guerra espiritual que enfrentamos, conhecermos a palavra de Deus e proclamarmos a palavra do Senhor com clareza e convicção. Essa foi a postura e a posição de Micaías após um breve momento de ironia e sarcasmo, só para tirar uma, só para mostrar o contraditório. Que vocês entendam isso. O seu posicionamento em tempos difíceis deve ser de alguém que está firmado e alicerçado na palavra de Deus, firmado nos princípios do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Se depois não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Manejem bem a palavra da verdade para não terdes do que se envergonhar. Usem a palavra como espada do Espírito. E tantos outros textos bíblicos que nos ensinam a importância e o valor de ter clareza bíblica. Hoje, nos dias de hoje, nesses tempos, essa clareza é absolutamente necessária. É uma questão fundamental para a sobrevivência da nossa fé, diante de tantas distorções, diante de tantos meio pastores, meio pregadores, meio profetas e sei lá o que mais, que distorcem a palavra de Deus, diante de tantas meias verdades, tantas mentiras disfarçadas, tantas palavras que vêm
ao encontro dos nossos desejos e não ao encontro das nossas necessidades, que vem de encontro, ou melhor, não vem de encontro aos nossos males, sabe, palavras que nos acariciam, que nos animam, mas não nos desalojam da zona de conforto, do comportamento errado, do hábito pecaminoso. Não gostamos de ouvir palavras que nos chocam, que nos incomodam, quando nos chamam de pecadores, quando falam que precisamos nos converter, que precisamos mudar de vida, quando mostram o nosso erro. Não gostamos. Mas como precisamos de pessoas que tenham coragem para falar: você vai para o inferno se continuar agindo assim. A palavra de Deus ensina desta maneira e você está vivendo o contrário. Como o nosso amigo Micaías, naquele contexto que vocês já conhecem. E o terceiro comportamento do cristão em tempos de guerra, tirado desse texto que trata sobre esse profeta, é que os cristãos em tempos de guerra devem estar dispostos a pagar o preço da fidelidade. Levar um tapa na cara, ser mandado para a prisão. Aí que vem o texto primeiro que eu li, o último, da palavra profética de Micaías para Acabe. Se você voltar vivo, porque a palavra é que ele ia morrer no campo de batalha. Isso quer dizer que Deus não falou da minha parte. Micaías foi preso. E Acabe disse: prendam ele, e quando eu voltar eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Com certeza, após a pseudo-vitória que não teve, no mínimo ele ia mandar matar umas 5 vezes Micaías, e nem ia precisar de muito esforço, porque tinha 400 profetas contrariados com Micaías, que iriam fazer questão de jogar uma pedrinha de 200 quilos na cabeça dele. O que não aconteceu. O que não ocorreu. Micaías pagou o preço da sua fidelidade. Após a agressão e o aprisionamento, você está disposta, você está disposto, profeta do século 21, por quê? Porque todos nós, lá no final do Novo Testamento, o apóstolo João, ao se referir a nós, ele diz que nós somos sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamarmos as virtudes. Nós somos reino e sacerdócio. Temos o ministério de levar a palavra de Deus, que é a função de um profeta, todos nós, todos nós. A questão aqui não é se você é ou não é profeta, a questão é que tipo de profeta você é. E espero que não seja igual aqueles 400, meio, porque meio é igual a nada, repito. Você está pronto para pagar o preço da fidelidade, ser preterido, ser esquecido, ser traído, ser magoado, ser machucado, ser abandonado? Você está disposta, minha irmã, a ser perseguida? Hoje é domingo de missões. E não há melhor dia para trazer uma palavra como esta do que no domingo de missões, onde entendemos que ser um missionário é levar uma mensagem que muitas vezes é rejeitada. Nem todos ouçam. A palavra de Deus é para a salvação daquele que crê, mas era para a condenação daquele que rejeita. Ela é juízo, e ela é restauração, ela é vida e é morte. Jesus é a pedra de esquina, a coluna mestra, a pedra angular, a pedra fundamental do prédio, mas ele também é a pedra de tropeço para aquele que não crê. Ele gera vida e gera morte, no caso, condenação eterna. Ser um profeta, falar a verdade, ter uma vida cristã autêntica, mostrar quem realmente nós somos, principalmente nas adversidades, que é quando mostramos o que temos dentro. Verdadeiramente, quando pisam no nosso calo, na unha encravada.
10 dedos no pé. Se um está encravado, é aquele que pisam. É aquele que machuca. Por que não pisa nos outros 9? Pode ver. É aí que você mostra quem é. Afinal, quando as coisas vão bem, muito bem. Colocamos um sorriso ainda que falso. Quando a pessoa que está diante de nós nos agrada, ou quando queremos agradá-la, as palavras são as melhores possíveis. Se não, bajuladoras ao extremo. Se esperamos benefício, gente, eu fico pensando, todo o circo montado em frente de Micaías era para constrangê-lo, e ela para fazê-lo falar o que Deus não tinha falado. Mas ele estava disposto a pagar o preço da fidelidade dele. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, para encerrar esta palavra, diz assim: todos os que querem viver piamente. Piamente é uma expressão que caiu em desuso, que quer dizer uma vida piedosa, que também cai em desuso, que quer dizer uma vida santa, que infelizmente também cai em desuso, não o significado da palavra, mas a prática da mesma. Cristão e santidade parece que não combina na atualidade. Cristão e santidade parece que não tem muito a ver. O cristão, o gospel, o evangélico é popular, é agradável. Até torcemos para termos um ministro do Supremo incrivelmente evangélico. Que conversa! E a turminha está brava aí, porque o ministro que o presidente indicou não é muito incrivelmente evangélico, né? E ele disse, não, o próximo vai ser. Cuidado com esse negócio de incrivelmente evangélico. Nós vemos alguns incrivelmente evangélicos mandando matar, lembra? Da irmã? Roubando e enganando, lembra do irmão? Presidente de partido, pastor fulano de tal. Esse eu vou votar porque é homem de Deus. Cuidado, viu? Não é porque é pastor que quer dizer ser homem de Deus. Veja como ele é na situação do dinheiro fácil. Que vergonha, quanta gente que fala que é de Deus. Cuidado com isso. Presta atenção. E você? Tá, porque eu estou falando de A e B, mas eu quero falar de você. Quem você é? Aqui, ok, com gravatinha, fica até bonitinho. Feinho, arrumadinho. É isso que a Rosângela fala quando eu falo, você está bonitinha? Ela, não vem não. Bonitinha é feinha, arrumadinha. Então eu não falo que ela está bonitinha, eu falo que ela está linda. Assim eu... não. Precisa me conhecer lá fora. Precisa me conhecer quando piso na minha unha encravada. Aí sim, eu vou mostrar quem eu sou. Quem você é? Eu te conheço aqui. Alguns mal conheço. Outros conheço há muito tempo e eu sei quem você é. E eu louvo a Deus por você ser o que era um homem e uma mulher de Deus. Mas é bom pensar. É bom refletir se não estamos fazendo concessões, se não estamos querendo agradar as multidões, se não estamos querendo andar e falar a língua da maioria. Sendo popular, tapinha nas costas. Esse é bom companheiro, este merece o meu voto, porque você não se candidata. Estou fora. Quem você é? É profeta como Micaías? Ou como Zedequias e os outros profetas? Entenda que esse Zedequias não é um Zedequias, profeta outro temente a Deus, um rei temente a Deus. Era um nome comum na época, tá? Quem você é? Então, o primeiro ponto que tiramos desta passagem de Micaías é não siga a maioria, siga o maior.
Não siga todo mundo, siga o Criador do mundo. Não fale palavras comuns nos lábios de todos, mas fale a palavra que vem da boca de Deus. Tenha clareza com relação à palavra, segundo ponto. Conheça a palavra de Deus. Você leu a Bíblia hoje? Pelo menos o versículo que eu mandei para você foi só de manhã, não orei na hora do almoço. Você lê aqueles textos que eu coloco, que são da minha leitura bíblica. Perceba que ultimamente é só Salmos, e vai ser porque eu estou terminando minha segunda leitura bíblica no ano lendo Salmos. Então você vai receber um monte de versículos do livro de Salmos, às vezes um ou outro, que eu pinço aqui e ali. Você lê a palavra, você conhece a palavra, você vive a palavra. E finalmente você está disposta, minha irmã, você, meu irmão. Espero que seja irmã, espero que seja irmão, a pagar o preço da sua fidelidade. Fique tranquilo, o preço maior foi pago na cruz, pelo nosso amado Jesus. Mas tem a sua parte, que é falar não ao pecado, não ao que é errado, ter uma vida de santidade. Está preparado para pagar o preço da rejeição? É uma boa reflexão, não é? Que nos incomoda porque mexe com o nosso jeitão, que nos leva a pensar, será que eu estou certo então? Será que eu preciso mudar, melhorar? Sempre o objetivo da palavra de Deus é fazer com que melhoremos, com que haja progresso, com que sejamos aquilo que falamos que somos, cristãos. Quem você é? É bom pensar. Porque Deus sabe, você não pode enganar. E tem outra pessoa que sabe também. Satanás. E ele pode te pegar na curva. Se os seus pés forem de barro e você não calçar as sandálias da palavra de Deus. A pedra vai bater nos pés e vai derrubar a estátua. Foi essa a visão de Daniel, falando da queda dos reinos do mundo. Que você fique em pé. Feche seus olhos. Não, ficar em pé não é ficar em pé no culto, tá? Desculpe. Ficar em pé é não ser derrubado pela pedra de esquina. Feche os seus olhos. Senhor amado, que esta palavra profética, que essa palavra de advertência, de aviso, para muitos uma palavra de juízo, para outros uma palavra de consolo, porque firmados em Ti, sofrem perseguições e têm a convicção da Tua proteção, como Micaías tinha. Eu oro, Pai, e peço a Tua graça, a Tua bênção sobre essa vida, havendo necessidade de mudança, que ela mude. Havendo necessidade de transformação, que ela dê liberdade ao Santo Espírito, porque é Ele que transforma. Que haja nesse coração uma afirmação da fé, um comprometimento maior, um compromisso. Um compromisso com o Senhor. Não importa o que vai acontecer nestes dias difíceis de guerra que vivemos. Peço a Tua graça e a Tua bênção para cada vida que está aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim seja e assim seja. Seja como Micaías. E que as pessoas, quando verem você, chamem você de Micaías.
a olhar as suas ações e reações, principalmente nas adversidades, digam: quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Porque esse era o significado daquele profeta, do nome dele. Que você possa mostrar as grandezas de Deus com uma vida de santidade, sendo um crente de verdade. Eu sei que essa palavra não é popular. Um dia chegaram para um pastor, com uma igreja de 700 membros, ele estava assumindo aquela igreja. Lembro quando assumimos a igreja aqui, ela tinha exatamente 500 membros. Lembra, chefe? 500. E esse pastor que assumiu uma igreja com 200 pessoas a mais que eu assumi aqui na vila, um chegou para ele e falou: uau, que responsabilidade, hein, pastor? Agradar 700 pessoas. Ele: tranquilo. Falar para você que eu não tenho responsabilidade nenhuma de agradar 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 10, uma pessoa. Nem me preocupo. Importa mais agradar a Deus. E eu lembro de algumas ações que tivemos no passado que desagradaram a muitos. E quem está aqui desde o começo lá em cima sabe o que eu estou falando. Muitos. Mais da metade não estão mais aqui. Estão por aí. Hoje cerca de 200 pessoas passam por essa igreja semanalmente. Louva a Deus quando chega esse número, não pelo número, mas porque são vidas. Mas prego para 200 como pregaria para uma. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu não vim aqui para agradar, nem com essa minha cara simpática, e nem com a palavra que Deus me manda enviar, que às vezes não me agrada também. Mas o importante é irmos para o céu. Esquece disso. Para onde foram aqueles 400 meio-profetas, bajuladores, vendidos, falsos e enganadores, possuídos de um espírito mentiroso? A conclusão aí é muito fácil. Amém, igreja? Guardem esta palavra. Quem você é? Amém. 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 Eu sei que você não pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado, mas você pode pegar na mão desta pessoa que está aí do seu lado, não pode? Seu cônjuge, seu namorado, sua mãe, seu pai, seu familiar. Então, pelo menos, na mão desta vida, você pode pegar, para que possamos orar, finalizando este culto da tarde. Vamos lá? Quem é como o Senhor? Que seja esta a tradução do seu nome, seja ele qual for. Amado Deus, em nome de Jesus, eu louvo a Ti por esta vida que veio nesse culto da tarde. Peço a Tua graça, a Tua bênção sobre ela, que verdadeiramente ela se comprometa e tenha aliança contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, queridos.